Boa noite, irmãos. Meu nome é Silvana Leone Calisto. Eu peço desculpas pela voz, está meio rouquinha. Agora está bom para ser cantora de blue, né? Porque tem que ficar rouca para fazer isso. Bom, na sexta-feira, como os irmãos falaram, a igreja estava lotada. E o que ficou muito claro é quanta gente está em luta. Quanta gente está precisando de uma voz, tanta gente está precisando ouvir a palavra de Deus, procurando um conforto. Então, em cima disso, eu queria estar conversando com vocês sobre algumas coisas. As armas e as ferramentas que Deus tem nos colocado para essa batalha. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Queridos, quantas vezes a gente é tentado entender que o nosso problema é a nossa esposa, é o nosso marido, é o nosso filho, é o nosso chefe, porque diariamente você está sempre olhando, sendo tocado. Você vem aqui no domingo, você ouve uma palavra, até ela movimenta teu coração, mas já na segunda você começa a entrar em contato com a tua rotina, com as dívidas, e você só vem lembrar de Deus outra vez na sexta, que vai ser o culto de oração, no sábado e no domingo. Mas durante a semana, você acaba esquecendo que a tua batalha, que a tua luta, não é contra a carne, mas sim com fortalezas espirituais que se mostram no nosso dia a dia. Então vamos pensar juntos. A batalha. Eu quero que você pare e pense com você. Qual é a batalha que você está passando? Vamos contar no teu dedinho, você não precisa levantar a mão. Vamos lá, entre nós, tá? É espiritual? Emocional? Eu ando meio carente, acho que ninguém gosta de mim. Hoje, no fundo da minha casa, tem uma velhinha que mora lá, mas hoje ela acordou braba. E falava, acho que eu estou louca, todo mundo está me deixando. E eu fiquei pensando, deve ser tão triste chegar numa idade e achar que ninguém mais gosta de você. Que as pessoas só te aturam. Essa é uma luta emocional. Saúde. Gente, tem uma coisa pior do que se sentir debilitado, fraco. Financeira. Bom, essa nem pensar, né? Familiar. Os problemas, pais, filhos, marido, mulher, irmãos. O social. Parece que todo dia a gente acorda com uma novidade pior no Brasil. E você, às vezes, acaba fazendo uma oração contrária. Esse país não tem jeito. Aqui só dá ladrão. E você acaba profetizando. Político todo é ladrão. Não, vamos profetizar o inverso. O povo de Deus vai se levantar e vai assumir os cargos de comando nessa terra, né? Eu creio que Deus está causando esse incômodo para que os justos se levantem, para que os justos entendam que não dá para ficar calado. Então, vamos pensar, e uma crise mundial? Nós temos aqui, a igreja, a gente trabalha tão pertinho dos sírios, né? A igreja tem apoiado a vinda deles, você vê as notícias em Alepo. Então, o quanto está triste o mundo em si. E aí, como que a gente tem feito para batalhar? Qual que tem sido a minha reação e a tua? Vamos pensar junto. Lutando. Tem gente que luta, como a velhinha hoje lá perto de casa, berrando, gritando, outros se dopando, outros matando. Quantos pais e filhos se agredindo e se matando? Outros fugindo. Fugindo nas drogas ou literalmente fugindo. Quantas notícias você pega, aquele programa que tem, do pai que nunca mais voltou para casa, da mãe que nunca mais voltou para casa, cansou, fugiu, foi embora. Não quero saber dessa vida. Tem outros que estão desistindo. Desistiu totalmente. Parece que estão sem reação. Pode passar? Mas como eu devo batalhar? Primeira coisa, queridos, eu preciso entender quem é o meu real inimigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você vai dizer, Silvana, você está dizendo que o demônio está pegando meu filho? Eu vou contar para vocês uma experiência. O Davi era pequeno. Ele tinha em torno de, eu acho, quase 2 aninhos. E ele não dormia.
E ele sempre foi uma criança muito pacífica, mas de noite ele pulava na cama, pulava. Eu, filho, vamos dormir. E ele pulava. Filho, dormi. E aí, de repente, eu tive o discernimento. Repreende a opressão sobre ele. E na hora eu falei, em nome de Cristo Jesus, tudo que está oprimindo meu filho, para agora, em nome de Cristo Jesus. Ele puxou o travesseirinho, deitou e dormiu. Eu fiquei assim, gente, o inimigo oprimindo uma criança. Naquela época, em Gramado, Rio Grande do Sul, eu saía fazer evangelismo à noite com uma pastora. A gente evangelizava alguns clientes do spa que eu trabalhava. E eu chegava para o Marcos, amor, estou indo. Tá bom. O Marcos disse, Sil, a luta que era em casa, nem Davi nem Talita dormiam. Então, o que nós começamos a fazer? Eu e a pastora que fazíamos isso, começamos a orar antes, pedindo cobertura espiritual sobre a nossa casa, antes de sair fazer o trabalho evangelístico. Porque nós não estávamos discernindo que era uma batalha espiritual. Minha cunhada contando, Sil, eu volto para casa e escuto a briga dos meus filhos da esquina. Eu volto orando, amarrando todos os espíritos que oprimem aquelas crianças. Aí ela disse assim, que ela veio no ônibus já. Senhor Jesus, manda teus anjos, eu amarro qualquer demônio de entre... Diz que quando ela chegou na esquina, ela disse, Sil, deu medo, achei que eles estavam tudo mortos em casa, porque era um silêncio. Quando ela chegou, um estava na televisão, outro estava no videogame, ela, oi mãe, tudo bom? Ela, Sil, era todo dia um inferno. Então, vocês percebem, gente, são coisas mínimas do nosso dia a dia, mas que mostra como o mundo espiritual se movimenta. Aquele teu colega que está te aguardando amanhã no teu trabalho, começa a orar por ele hoje já. Se ele não for trabalhar, a tua oração foi forte demais. Tá bom? Pode passar? Então, você tem que escolher quem vai comandar a batalha. Quem você vai ouvir? O diabo, a cruz ou você? Queridos, eu gosto do Watchman que ele fala, as boas obras da carne. A gente tem uma mania de querer meter a mão na massa. Eu é que vou dar um jeito. Então, a gente vem na igreja, ora, Senhor, aquele meu marido, Senhor, toma ele nas tuas mãos. Aí você chega em casa, amor, você tinha que ter estado lá na minha igreja. A palavra foi para você. Falou desse povo que está andando meio largado, vai tudo para o inferno. E aí o marido se rebela, vira a cara, você diz, não adiantou orar lá na igreja. Orei, mas o bicho não se converte. Ruim, vai para o inferno mesmo. Mas você não percebe o que você está prejudicando. Porque você acha que tem que meter a mão. É você que tem que fazer. Não, se eu digo que é Deus que vai tomar conta, se eu venho no altar e entrego, eu tenho que ter um compromisso com o Senhor de não colocar mais a mão. Eu contei uma vez uma historinha para vocês, brincando, né? Que era uma batistona que morava numa casa e do lado tinha um prostíbulo. E veio uma pentecostal morar com ela. Ela, irmã, olha, nós temos um problema aqui do lado. O prostíbulo, eu oro, mas ele só cresce. A clientela aumenta. A irmã da pentecostal disse, não tem problema, vamos orar hoje. E Deus vai mandar fogo. E oraram. Foram dormir. No meio da noite, a batistona acorda com barulho de ambulância. Ambulância não, bombeiro. Abriu a janela, aquele prostíbulo pegando fogo. Ela, gente, que mulher de pouca fé que eu sou. Anos orando, o prostíbulo só crescia. A irmã veio uma vez, orou, olha, pegando fogo. Foi acordar lá a irmã e disse, irmã, venha ver, está pegando fogo. Eu sei, minha irmã. Eu oro aqui e boto fogo lá. Esse é o problema. A gente ora aqui e bota fogo lá na casa da gente, no trabalho da gente. Então, a gente, é uma brincadeirinha, uma piadinha, mas para você lembrar, da hora que você quiser botar a mão, você vai entender, eu estou tirando do altar de Deus. Então, eu tenho que entender, sou eu que vou batalhar? É Deus que vai batalhar? Ou eu vou fazer do jeito que o diabo gosta? Tá? Então, vamos lá. Pode continuar. Então, você vai decidir usar as armas adequadas para a batalha. Oração, jejum, palavra de Deus, fé, dons espirituais, igreja de Cristo e verdade. Vocês foram convidados a trabalhar com jejum essa semana. E eu quero hoje estar desenvolvendo o aspecto da oração. Nós temos um pastor que sempre fica nos desafiando
a orar 1, 2, 3 horas por dia. E a gente anda no meio do povo. E a gente ouve o povo falando: gente, eu não sei como ele consegue orar tanto tempo. Eu oro 5 minutos, já começo a pensar na notícia, nas coisas que eu tenho que fazer. Eu também, não, eu fico... E a gente ouve. Eu disse, não, nós precisamos parar e pensar juntos sobre alguns aspectos da oração, para que nós sejamos conhecidos como uma igreja de oração. Para que a gente não fique dependendo somente dos nossos pastores e intercessores, mas que cada um dessa igreja seja um intercessor. E que esse bairro se movimente, faça fila, porque aqui existem guerreiros de oração, porque o Senhor vai usar a vida de cada um. E eu gosto da oração, queridos, porque ela é democrática. Primeiro, ela não pede nível de escolaridade. Ela pede coração puro e sincero. Ela não pede que você tenha coragem de orar em público. Entra no teu quarto e, em segredo, o teu pai vai ouvir a tua oração. E eu gosto porque você vê que não tem idade. Quando você vai lá na Bíblia e você vê quando Jesus foi apresentado no templo, tinha uma profetisa viúva que ficava dia e noite orando na igreja. Ou seja, Deus honrou aquela atitude daquela mulher e mesmo senhorinha, viúva, ela estava lá na igreja do Senhor porque ela entendia que a oração dela fazia diferença. E o Senhor a honrou, imagina, permitindo ela conhecer o Salvador. Então, queridos, não existe restrição para eu ser um intercessor. Existem algumas coisas necessárias que eu preciso desenvolver na minha vida espiritual. Então, vamos pensar sobre isso. Pode passar. Oração e intercessão. O sentido de encontrar-se com Deus, descobrir o que está no seu coração com respeito a determinada causa de alguém ou algo, que é motivo da nossa intercessão, aliando-nos com Ele, a fim de que sua vontade se manifeste naquela situação. Eu queria, em cima disso, gente, que vocês abrissem lá em Neemias. E veja que linda a posição que ele toma. Neemias, vocês sabem que era um copeiro real. E lá no capítulo 1 diz, as palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês que Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de seus irmãos, e ele alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e te guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. E os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá juntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então
era eu, copeiro do rei. Vocês percebam que ele não ficou indiferente diante daquelas notícias. Ele passou dia e noite orando, jejuando e se prostrando, mas não porque ele tinha pecado, mas ele entrou como intercessor. Nós transgredimos. E ele conhecia a palavra e disse: Senhor Deus, lembra dessa tua promessa? Esse é teu povo. Então a importância, queridos, que na hora que a gente vai orar, a gente se inclua na oração e a gente use da palavra de Deus para lembrar ao Senhor as promessas. Valnice Milhones lançou um livro que ela coloca Orações na Bíblia, onde você pega verdadeiras orações, onde a sua oração é conforme o coração de Deus. Então é exatamente isso que a gente vê. Pode passar? Como vem o peso, vem o gozo, como vem as lágrimas, vem o riso, ambos colocados pelo Espírito Santo dentro do nosso espírito. O meu coração saberá quando o rei levantou o cetro para abençoar. Quando você for orar, permita que a angústia, a dor, o Espírito Santo coloque no teu coração, para você orar como se fosse com você aquela situação. E a hora que o Senhor ouvir a tua oração, o Espírito Santo vai estar trazendo paz. Aí você vai poder levantar bem. Queridos, um sinal da sua oração, se ela é feita na carne ou no espírito, é que você levanta diferente de quando você entrou na presença de Deus. Se você começa a orar e sai da mesma forma que você começou, a sua oração não saiu do teto. Ficou um monólogo. Mas quando você ora, entendendo que você está na presença de Deus, você vai sendo transformado à medida que você ora. Há uma modificação, porque o Espírito vai ministrando na tua vida. Vamos continuar. A definição bíblica mais simples, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, à medida que você ora, você também é beneficiado. É uma delícia ser um intercessor. Então é importante vocês orarem uns pelos outros. Pode continuar? Por que orar? A oração do justo coopera com Deus. Muitas vezes somos derrotados pelo engano de que tudo no universo já foi determinado. E assim as coisas não podem ser mudadas. Entretanto, não é isso que as Escrituras nos ensinam. O apóstolo Paulo anunciou que somos cooperadores de Deus, isso é, estamos trabalhando com Deus para determinar o resultado dos acontecimentos. Pode seguir? Isso vem com um verdadeiro livramento, mas ao mesmo tempo coloca diante de nós uma grande responsabilidade. Estamos cooperando com Deus para determinar o futuro. Certos fatos poderão acontecer na história se orarmos. Podemos mudar o mundo pela oração. A palavra de Deus diz que a gente não recebe porque a gente ora mal. Porque a gente ora segundo a concupiscência dos nossos olhos. Ou seja, eu oro com vontade, Senhor Deus, eu estou precisando de um carro do ano. Veja só, tua serva não está andando com o carro do ano. Isso aí é para os meus deleites. Agora, no momento que eu ando com o coração aberto, entendendo o clamor do Senhor, queridos, às vezes você não vai sair de alguns lugares, porque Deus vai te trazer uma dor tremenda, com prostíbulo, com crianças na rua, com jovens drogados. Na igreja, no livro Cidade de Deus, Cidade de Satanás, o autor ele nos desafia, ele diz assim: ande pela cidade e pergunte para Deus: Senhor, quais são os lugares que o Senhor escolheu para o Senhor? E pergunte do Senhor: Senhor, quais os lugares que Satanás tem da minha cidade para ele? E aí você vai ver aonde o coração de Deus dói. E aí você vai ser levado a orar, exatamente entendendo as intenções de Deus em cada situação. Pode seguir. A oração do justo pode mover o coração de Deus. Lembra de Moisés? Foi ousado na oração porque acreditava poder mudar as coisas, até mesmo o coração de Deus. O Criador, movido por nossas orações, pode mudar o seu modo de agir, de acordo com o seu caráter imutável. 7 princípios de intercessão. Isso que eu queria que vocês segurassem. Ezequiel 22, 30, 31 diz: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Só um parênteses. Quem está orando pelo Brasil?
Quem está se importando com a condição política do nosso país? Queridos, às vezes a gente olha assim, são alguns políticos roubando. Mais que isso. São muitas pessoas morrendo sem medicação, são muitas pessoas morrendo sem saúde. São muitas pessoas sendo drogadas porque são corruptos, os políticos que permitem as drogas entrarem. Vocês percebem? É muito maior. Então, se colocar na brecha do nosso país, orando, para que nós não tenhamos políticos que aprovem leis que nos comprometam espiritualmente. Nós precisamos nos colocar nessa brecha. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano Senhor. A primeira coisa, na hora de você começar a entrar em oração, é um autoexame. Sonda-me. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Ou seja, entregue as suas ansiedades ao Senhor para que a tua oração seja adequada. Eu não sei se você já participou de grupos de oração, mas às vezes as pessoas engatam a primeira e não param mais. Senhor, abençoa a Mariazinha, abençoa o Carlinhos, abençoa... Amém. E aí você fica. Aí depois a próxima. Senhor, abençoa... Isso são reuniões de intercessão? Não. Isso são monólogos onde a pessoa crê que está na presença do Senhor. A primeira coisa, quando você adentrar a presença do Senhor, você para e pede, Senhor, olha o meu coração. E vê como eu estou. E aí, queridos, vocês vão ver as inquietudes de vocês. E Deus não nos recrimina por isso. Mas comece colocando, ó, Senhor, estou tão mal para fazer essa oração hoje, porque eu estou incomodado com tal e tal e tal situação. Então, começa orando e falando isso. Coloca diante do Senhor. Para depois você estar adequado para ser o intercessor. Você tem que tirar a tua carga primeiro. Para depois você ser o sacerdote. Você não pode entrar com a tua carga. Então, o primeiro momento, cheque como está você. E eu queria fazer esse desafio agora, sozinho. Para e fale com o Senhor. Entre em contato como está a tua vida, a tua preocupação. E ora diante do Senhor. Senhor Deus, eu quero colocar diante do teu altar essa situação, esse meu incômodo. Faça essa oração agora, usando o seu primeiro princípio. E agora me acompanhe na seguinte oração. Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito e pelo poder do sangue de Jesus, eu te convido a sondar qualquer domínio das trevas em qualquer área da minha vida. Me revela para que eu dependa somente do Senhor. É no nome de Jesus é que eu oro. Amém. Então, no primeiro momento, você começa sondando. E aí você coloca as tuas inquietações. Num segundo momento, se não permitirmos que o Espírito Santo jorre sua luz sobre os pecados não tratados, nossas orações ficarão manchadas pelos ferimentos da nossa alma. E não serão conforme a vontade do Pai Celestial. De repente, Deus vai te lembrar tua mágoa, tua raiva. Queridos, eu acho que a doença do século não é nem depressão, é ansiedade. As pessoas vivem ansiosas, porque elas estão carregando nas mãos e não entregando para Deus. E é nessa hora que a gente vai entrar em contato com isso, pedindo sempre que o Espírito Santo nos ajude. Segundo, reconhecer que não sabemos como orar. Você sabe realmente o que precisa ser orado pela sua casa? Ah, eu sei. Porque meu marido tome vergonha na cara, vai trabalhar, que meus filhos façam isso. Às vezes a gente quer gerenciar. E algumas pessoas oram como se Deus fosse office boy. Senhor, pega fulano, bota fulano para lá, faz isso com ciclano, amém. E depois fica nervosa porque Deus não fez o que ele queria. Ah, que Deus é esse? Não aconteceu nada do que eu pedi.
Então, quando você for, tem que reconhecer, Deus, eu não sei a situação real. Eu penso uma coisa, mas só o Senhor que conhece o que precisa ser feito, o que precisa acontecer. Queridos, às vezes a pessoa com quem você está orando ou por quem você está orando está num cativeiro tremendo. Você está chateada com aquela pessoa te incomoda, mas ela está num cativeiro. Então, quando você vai orar, Deus permite você entrar em contato com esse cativeiro dela. E aí, em vez de raiva, você intercede com misericórdia. Então, é muito importante você declarar para Deus da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas orações líquidas nós fazemos? Que você entra na presença de Deus, você só chora. Eu entendo que é o Espírito Santo que começa a interceder e você só chora. Uma ocasião eu fui orar pelas crianças que são usadas no mundo. Gente, parecia que meu coração ia explodir. Eu só chorava por essas crianças. E eu creio que pela misericórdia de Deus não deixava entrar em contato com o que acontece. Porque eu acho que eu não ia aguentar. Mas eu orava e chorava. Da mesma forma, às vezes você vai entrar por uma situação e você só vai conseguir chorar. Porque o Espírito Santo vai interceder. E Ele sabe o que está acontecendo. Então, eu já orei às vezes por mulheres que o marido estava fora de casa. E ela, Silvana, meu marido me abandonou, saiu, está morando com outra. E eu disse, você quer entender o que está acontecendo no coração do seu marido? Nós vamos orar, para que Deus, dentro da misericórdia, pelo Espírito Santo, te revele. E quantas foram as mulheres que foram surpreendidas com os buracos negros que os seus maridos se encontravam? Ela, Silvana, é horrível o lugar que ele está. E assim você tem o coração correto para interceder. Então você precisa pedir para o Espírito Santo te revelar, mas pode passar. Mas o inimigo da promessa de Deus para as nossas vidas, às vezes não está fora, mas dentro de nós, instalado como uma fortaleza na nossa mente. São pessoas que entram, às vezes, na presença do Senhor, mas isso não acontece. Minha oração não funciona. Não, comigo nunca mudou, faz anos que eu oro. E aí está instalado uma fortaleza. Queridos, não é o que eu penso, mas é aquilo que a Bíblia diz. Por isso que a oração tem que ser acompanhada pela palavra. Então, muitas vezes, você abre a Bíblia, você está lendo, você pega aquela palavra, você entra diante do Senhor, Senhor Deus, teu Espírito me testifica que isso vai acontecer na minha vida, que isso vai acontecer nessa situação. Então, quando o inimigo tenta criar uma fortaleza, trazendo incredulidade no teu coração, a palavra vem para quebrar e te libertar disso. Pode seguir. Calar nosso eu, jogar por terra nossos paradigmas. Deus não faz desse jeito, nunca vi. Isso é um paradigma. Deixar de olhar as coisas sob a perspectiva humana. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quantas vezes eu orei achando que Deus ia agir de um jeito e Ele fez totalmente de outro. Você fica encomendando. Não, Senhor, olha, faz assim, faz assado. E fica naquela expectativa. E Deus é criativo. Ele é Deus. E Ele faz do jeito dele. Você disse, eu jamais imaginei que o Senhor ia fazer dessa forma. E o Senhor vai lá e age. Nosso andar de fé estará desviado da vontade de Deus no mesmo grau em que suas crenças estiverem desviadas das veredas bíblicas. Então, como a gente leu ali, o profeta chega diante do Senhor e diz, Senhor Deus, o Senhor falou desse povo. É esse povo que o Senhor profetizou. Então, quando você abrir, Senhor Deus, a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu quero colocar os meus filhos que se desviaram. A tua palavra diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Hoje, o meu filho diz que é ateu. Em nome de Cristo Jesus, eu não aceito essa palavra. Eu creio que o Senhor vai resgatar onde ele estiver. Gente, eu já tive testemunhos de pessoas jovens que disseram, Silvana, eu estava numa boate gay e tive que entrar no banheiro para chorar, constrangido pelo Espírito Santo. Ninguém entendeu o que eu estava fazendo. Eu entrei, me fechei no banheiro, me ajoelhei e comecei a chorar.
O Espírito Santo foi lá me buscar. Queridos, não existem limites para as orações. Nem limites em possibilidades, nem limites físicos. A hora que você orar, não importa a situação, creia que teu Deus ouve. E a vontade dele vai ser estabelecida. E você no sacerdócio de mãe, no sacerdócio de pai, diz: Senhor Deus, eu quero que a tua vontade se estabeleça na minha casa, a começar pela minha vida. E aí Deus começa a mudar a situação. Pode ir? Calar a voz de Satanás, resistir a Satanás, Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso eu já comentei uma vez aqui na igreja, que numa oração pequena de intercessão na igreja, o Marcos estava dirigindo e de repente o pessoal começou a pedir oração, oração, e eu estava quieta, olhando assim o povo, e veio bem assim o pensamento na minha cabeça: para que orar? Olha a cara de derrotado de todo mundo. Aconteceu alguma coisa? Tudo igual. Aí eu comecei a olhar esse pensamento, sabe, começou a bater uma leseira. Aí daqui a pouco eu acordei. Peraí, isso aí não é o meu pensamento. Eu creio na oração. Aí o Marcos: mais algum pedido de oração? Mais um. Aí ele olhou para a minha cara, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu disse: repreender espírito de incredulidade. Ele olhou para mim: é ruim, hein? Espírito de incredulidade, reunião de oração? Então tá bom, vamos começar orando por isso. Tinha uma visitante na nossa reunião de oração. No que ele começou a repreender espírito de incredulidade, aquela visitante ficou de pé, possuída por Satanás, olhando para a cara de todo mundo e disse: por que vocês estão aqui orando? Cara de derrotado, nada muda na vida de vocês. Vocês percebem, queridos, que ele estava no meio da reunião atacando, incluindo a minha mente. Se eu tivesse ficado quietinha, adotado aquele pensamento como meu, eu ia ficar assim, bem, brocochó, orando, não acontece nada mesmo. E como em mim ele estava atacando outras pessoas. Na hora da oração, gente, você vai se ajoelhar, ele vai estar ali do teu lado. Para que ajoelhar, minha filha? Levanta, teu filho muda mesmo, puxou para o pai, ruim, vai para o inferno com o pai dele. Sabe? Você levanta, se for necessário, levanta e começa a repreender. Saia daqui dessa sala de reunião agora. Aqui só entra o Senhor Deus. E é baseado no Espírito Santo de Deus é que eu vou fazer essa oração. E não aceito influência de Satanás. E aí você abre o teu coração para ouvir o quê? A voz do Espírito. A orientação do Espírito Santo. E a orientação do Espírito Santo sempre é conforme a palavra de Deus. Nunca fora dela. Sempre dentro da palavra de Deus. Pode passar? A essência da vida cristã vitoriosa é crer naquilo que é verdade sobre nós. Acreditar na mentira de Satanás é ser preso a uma vida de derrota, mas acreditar na verdade de Deus quanto à sua identidade é sua libertação. Crer é uma questão de escolha. Peguem os versículos, coloquem no teu espelho, coloquem no teu carro e começa a recitar isso até aquilo incorporar, que você creia naquilo. Eu lembro de uma história de uma senhora que o filho foi morar nos Estados Unidos e a mãe era muito carente e ele mandava cheques para ela. Mas ela era muito simples e ela recebia e ela via as fotos no fundo do cheque e ela não sabia ler, ela entendia que aquelas fotos eram para guardar. E ela começou a colocar na paredinha da casa dela. E aí os vizinhos vendo que ela continuava paupérrima e o filho morando fora, sendo médico, um dia um escreveu falando os desaforos. E o filho disse: eu não entendo, todo mês eu mando um cheque para a mamãe. E aí os vizinhos resolveram entrar: escuta, o senhor não recebe nada do seu filho? Recebo fotos lindas, com alguma coisa escrita que eu não entendo o quê, mas eu sei que é com amor. Eles disseram: a senhora deixa a gente ver as fotos. E aí estava na parede todos aqueles cheques colados. E aí eles disseram: querida, isso aqui vamos tirar. A senhora pode descontar. A senhora pode usufruir disso. E a mesma coisa. A palavra de Deus não é para você criar quadros e achar bonito, mas é para você pegar e usufruir na tua vida. E na hora da oração é a hora que você vai fazer isso. Essa verdade é para a minha vida. Essa verdade é para essa situação. Então, a tua postura na oração é uma postura diferente. Pode passar?
Não é aquilo que você faz como crente que determina quem você é. É quem somos que determina o que fazemos. Nós somos filhos de Deus, filhos amados, comprados com um bom sangue, que o diabo recua não porque eu sou eu, mas porque Cristo Jesus habita em mim. E é na autoridade de Cristo Jesus que eu entro e batalho as batalhas que o Senhor me convida para batalhar. Então, isso faz toda a diferença. Pode passar? E o quinto, entregar a liderança da intercessão ao Espírito Santo. Você já falou o que estava te agoniando. Você já falou para o Senhor que você não sabe interceder, que você depende do Espírito Santo. Você tirou todas as tuas presilhas e amarras. E aí você se ajoelha e vai ouvir o Espírito Santo colocar palavras na tua boca. E aí você vai ser usado pelo poder do Espírito Santo para interceder em determinadas situações. E Deus vai te dar visão espiritual daquilo que você intercede. Pode passar? João 14:13, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Precisamos de discernimento para orarmos de acordo com a vontade de Deus. Por isso, depender do Espírito Santo. Pode passar? Sexto, agradecer com fé. Vai chegar momentos que você não recebeu ainda, mas a garantia que já está na tua mão, aquilo é tão grande que você vai começar a agradecer ao Senhor. E o sétimo, silenciar, porque Deus vai falar. Queridos, nós precisamos parar na presença de Deus para ouvir a voz dele. A voz dele é penetrante. E nós precisamos silenciar. Eu escrevi aqui algumas coisas da experiência própria, gente, de coisas que me ajudaram na intercessão. Primeira coisa, você precisa decidir que você quer ter uma vida de oração. Nós estamos em fevereiro, início do ano. O que vocês acham de terminar o ano com um monte de testemunhos? Gente, olha, eu virei um intercessor arretado, né? Então, primeiro você tem que decidir. Segundo, escolha um horário. Eu estava lendo aquele livro, A Força do Hábito. E a força do hábito mostra bem assim que um senhor que teve lesão no cérebro, o médico disse para a mulher, olha, não deixe esse homem andar mais sozinho na rua que ele não vai saber voltar para casa. Então ela saía com ele, ele disse, sai, me larga, eu sei voltar para casa. Então a mulher foi atrás e ficou seguindo o homem foi e voltou para casa direitinho. Aí ela voltou no médico e disse, meu marido sabe voltar. Aí o médico disse, é incrível. Porque a parte da memória dele está lesada. O que fez ele voltar para casa é o hábito. Ou seja, nós temos que ter um hábito de oração. Que mesmo quando eu for velhinha, que eu não esteja raciocinando direito, eu vou estar continuando ajoelhada diante do Senhor, porque eu já criei um hábito de buscar a face de Deus. Então, escolha um horário. Escolha um local tranquilo e confortável. Não começa querendo assim, ajoelhado desde o início, porque tua artrose, tua artrite, tua falta de forma não vai deixar você orar muito tempo. Então, começa direitinho, levando em conta as tuas debilidades. Depois você vai pegando fogo, você não sente mais nada. Aí a outra, se junte a um grupo que queira fazer isso. Ainda dentro dessa força do poder do hábito, ele fala que foi feita uma pesquisa que pessoas que precisaram mudar radicalmente, ou elas mudaram porque elas tiveram uma grande tragédia na vida, ou porque elas se uniram a grupos. Aqui na igreja a gente tem o grupo das águas profundas, né? Que é um grupo de intercessão. Você pode se unir, ficar perto de quem já está com fogo, que aí você vai pegando fogo junto, né? Então, pode ser um dupla, trio no WhatsApp, pelo menos vocês vão prestando conta, Deus falou comigo dessa forma e tal. A célula também é um bom local de intercessão, de grupo que vai te apoiar nisso. A outra, não fale do seu problema para os outros, fale para Deus. Grupo de oração, às vezes na própria célula, a gente fica meia hora falando dos problemas e depois 5 minutos orando. Não está certo. Começa já falando direto com Deus. Então, vamos orar, vamos orar. Ah, mas não vamos falar despedido? Não, vai falar direto para Deus. Os outros estão ali ouvindo. Aí você se ajoelha, vai falar com Deus. Senhor, olha, porque a Maria Cristina está com isso. Bababá. Mas um problema por vez, para dar oportunidade para o grupo se unir na tua intercessão.
Porque o Espírito Santo vai testificando no grupo mais coisas para Maria Cristina. E todo mundo vai orando junto, todo mundo vai participando. Então é importante a gente tomar essa posição. E aí, quando você for orar, você diz, Silvânia, eu começo a orar, não sei nem porquê, por onde começo e tal. Primeira coisa, entre na presença de Deus, lembrando quem Ele é. Comece. Lembre quem Deus é. Na segunda coisa, agradeça tudo que Ele tem feito na tua vida. Deixe que o Espírito Santo faça você lembrar de tudo que Ele tem feito na tua vida. Terceira coisa, reconheça os teus pecados. O que tem te afastado do Pai. Então começa a falar sobre isso. Só então você vai começar a falar, fazer seus pedidos. E aí você começa da tua vida, da tua família, da tua igreja, você vai expandindo. Da tua cidade, do teu estado, do teu país, do mundo. E, enfim, você deixa teu coração limpo, para Deus começar a falar. E aí Deus começa a falar não sobre as suas coisas só, mas sobre o que dói no coração do Senhor. E aí você se tornou um grande intercessor de Deus. Deus levanta os seus intercessores nas madrugadas, porque foram pessoas que se colocaram à disposição de Deus. Deus, eu quero orar por aquilo que dói no teu coração. Senhor Deus, eu quero saber o que dói e eu quero me somar. Queridos, aí não vai ter país que suporte a unção e a presença de Deus. Porque Deus vai nos colocar em sintonia com a vontade dEle. Essa é a nossa oração hoje. Para que você saia daqui um intercessor. Entendendo a presença de Deus na sua vida e a importância de estar conversando com Ele diariamente. Você pode fazer isso andando, dirigindo, mas vai chegar uma hora que você precisa parar. Porque assim como o namorado não tolera namorar com a namorada sempre na frente de todo mundo, Deus também quer uma exclusividade. Ele quer um momento em que Ele vai falar e você vai ouvir. Se você tem dificuldade de se concentrar, coloque uma música aonde você vai estar orando, de louvor. Você não precisa ficar de olho fechado, você pode abrir o olho, você pode estar lendo a palavra. Entenda que o Senhor está ali junto com você. Você não precisa ficar assim. Você pode ficar relaxado, porque você está na frente do seu Pai. Eu queria te fazer esse desafio, e você não precisa levantar. Teu Pai que vem em secreto, Ele sabe. E eu quero que você faça esse desafio no seu lugar com Deus. Você sabe de tudo isso que eu falei, qual tem sido a sua maior dificuldade? Em ser um intercessor, em ter um tempo de oração com Deus. Então vamos falar sobre isso com Deus agora. Ore e fale, Senhor Deus, o Senhor sabe. Minha dificuldade é que eu nem creio que o Senhor ouve. O Senhor sabe, Senhor Deus, a minha dificuldade é que eu acho que o que eu orar não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Coloca diante do Senhor, ou quem sabe, eu tenho dado outras prioridades. Senhor Deus, coloca a urgência dessa oração. Coloca, Senhor Deus, esse sentimento de urgência dentro de mim. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos colocar diante do Teu altar cada oração, Senhor Deus. O Senhor sabe, Senhor Deus, cada um que está falando, Senhor. E esse propósito, Senhor, eu quero que cada um faça em secreto com o Senhor. Porque é uma coisa de fórum íntimo. Nós queremos, Senhor Deus, ser os Teus filhos amados. E, Pai, nos atrever a dizer que a gente quer ouvir, Senhor, o que tem doído no Teu coração. Pai, agora pelo Teu Santo Espírito, ministra nas nossas vidas. Nos dá, Senhor, fome e sede da Tua presença, Senhor. Que a gente seja mobilizado porque a gente quer ouvir a Tua voz, ver a Tua face, Senhor. Senhor Deus, não é para, Senhor Deus, fazer um tipo espiritual para os amigos, para a minha célula. Mas, Pai, porque eu entendi que o Senhor me ama e que o Senhor tem tanta coisa para falar comigo. Senhor Deus, me perdoa, porque eu tenho priorizado tantas coisas na minha vida.
Me perdoa porque eu tenho olhado, Senhor, as circunstâncias e elas têm me distraído, Senhor, e me levado para longe da Tua vontade, Senhor. Pai, me dá sabedoria, discernimento de tirar o que não é importante da minha vida e colocar o Senhor como prioridade, Senhor Deus. Ó Pai Santo, me levanta como guerreiro dentro dessa igreja, Senhor. Uma pessoa que o Senhor possa compartilhar seus anseios, me levantar, Senhor Deus, como intercessor, não só da igreja, da cidade, do país, Senhor, mas estar intercedendo, Senhor Deus, por essas pessoas que têm se perdido diariamente, Senhor. Pai, eu quero que o Senhor me use, Senhor Deus, me trazendo discernimento de espírito, com palavra profética, Senhor Deus. Pai Santo, nos usa, Senhor Deus, como guerreiros. Pai, começa pela nossa casa, Senhor, começa pela nossa igreja. Nós queremos famílias restauradas em Cristo Jesus, Senhor. Mas a começar pela minha vida, Senhor. Me faz aquela pessoa que o Senhor quer que eu seja. Começa a curar minha casa a partir da minha vida, Senhor Deus. E tira, Senhor, a murmuração dos meus lábios. Tira, Senhor Deus, a pouca fé do meu coração. Pai Santo, que eu leia a palavra com sede de entender a Tua vontade para a minha vida, Senhor Deus. Ó Pai Santo, sela essa nossa oração, sela essa nossa conversa, Senhor Deus. Para que ainda, Senhor Deus, eu possa, Senhor, testemunhar que eu tenho sido um guerreiro de oração, ungido e escolhido pelo Senhor Jesus. É no Teu nome que eu faço essa oração e selo esse meu propósito contigo. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, queridos, e Deus confirme o propósito daqueles que conseguiram fazer essa oração. Sejamos verdadeiros intercessores. Amém. Pode ficar aqui, Sofia. Que palavra, né?